Enlil. Enlil é o primogênito de Anu e Antu, o primeiro candidato para herdar o poder e trono de Anu. É, sem sombra de dúvidas, o filho de minha bisavó, Antu, pois é uma pessoa minuciosa que se sobressai na logística. De Anu, Enlil herdou seu caráter apaixonado, o amor à ordem e uma grande beleza masculina. Seu cabelo é como ouro e cai nos cachos mais perfeitos. É alto, inclusive para nós que medimos de 2 a 4 metros de altura. Sua destreza física se reflete em sua restrição e apego à sua própria integridade. Enlil é o pai de meu pai, Nunar. Parece que em toda sua história, meu avô cometeu somente um engano, violou a minha avó. Em minha família todos temos inclinações sexuais muito ardorosas. Quando Enlil ainda estava jovem, deu um passeio ao lado do rio e se encontrou com uma formosa mulher que nadava nua. Seu corpo brilhava à luz do sol, seu cabelo ondeava molhado em correntes de ouro. Quando Enlil viu seus peitos debaixo das águas, a luxúria o invadiu. O pobre Enlil tinha pensado em uma armadilha. A mãe desta bela nadadora tinha convencido de seduzir Enlil desta maneira para que ficasse bem casada, e o plano funcionou à perfeição. Enlil a obrigou à relação sexual, o que vai contra nossas leis. Procuraram Enlil e o prenderam, fizeram-lhe um julgamento e o enviaram ao exílio. Não acredito que tenha esquecido a humilhação que lhe produziu esse castigo. Estava apaixonado pela garota e suplicou a seus pais que lhe permitissem casar-se com ela. Depois das bodas, perdoaram-no, mas ele nunca a esqueceu e, até onde eu sei, jamais voltou a cometer um engano. Foi possivelmente esta experiência de erotismo desenfreado que deixou Enlil com a tendência a julgar as paixões de outros. À medida que os Lulus se multiplicavam, os Anunnaki e os membros de minha família começaram a copular com eles. O nível de interesse sexual saiu do controle e isto zangou Enlil. Ele nunca esteve de acordo com que lhes dessemos a capacidade de reproduzir sem nosso controle total. Os rasgos ilimitáveis das capacidades telepáticas dos Lulus lhe adicionavam uma emoção desconhecida à experiência sexual, especialmente depois de que eu os treinei. Correu o rumor de que os deuses estavam indo aos bosques para brincar e reproduzir-se com os Lulus. De vez em quando, os Anunnaki perdiam o julgamento e expressavam suas paixões desenfreadas aí mesmo nas ruas da Suméria. Os Lulus eram tão lindos. Me parecia tudo muito divertido. Naqueles dias, o nascimento não era o processo doloroso que conhecem hoje, era fácil e um momento mágico para ser um com a deusa de toda a vida. Era um momento para expressar união com todo o cosmos, para formar mais manifestações do primeiro Criador. Não era um momento de dor. Certamente não nos envergonhávamos de nossos corpos e suas funções. As Nibiruenses e as Lulus desfrutavam da situação. Cada nascimento nos trazia mais Lulus e mais festividades, mais diversão e mais cerveja. Mencionei que com os grãos silvestres que cresciam na terra desenvolvemos aguamiel e as cervejas mais deliciosas. As dávamos aos Lulus como recompensa por seu trabalho e nós mesmos tomávamos. Cada vez Enlil se sentia mais incomodado com a copulação desenfreada entre os Anunnaki e os Lulus. Isto lhe causou uma obsessão, pensou que nossa estirpe se estava corrompendo por causa deste cruzamento inverificado, e se zangou pela proliferação dos Lulus. Insone, Enlil começou a pensar em maneiras de reduzir a população Lulu. Depois de todo o trabalho que eu realizei, já se tinham estabelecido muitas hierarquias sociais entre os Lulus. Havia muita discussão quanto a quem tinha mais sangue divino, quem estava aparentado com qual deus e até onde se prolongava sua linhagem, assim como hoje em dia muitos humanos pretendem pertencer a tal ou qual realeza. Já estivemos sobre e ao redor da Terra durante quase meio milhão de seus anos. Os Lulus só começaram a escrever a respeito de nós nessas tabuletas de argila faz 5.000 anos. Pensem nisso, transcorreram séculos enquanto as histórias passavam de recordação em lembrança. Nos primeiros tempos os Lulus tinham uma maior capacidade de memorizar dados, não obstante, a
Consciência que eles tinham de nós como deuses oniscientes era controlada por nós. Eles foram engendrados para não questionar, e ao que eu fazia lhe esquivava ou lhe assassinava. Nós necessitávamos de operários e não queríamos que os Lulus chegassem a ser iguais a nós, mantínhamos-nos limitados. As tabuletas de argila registram somente o que nós lhes permitíamos. Copiar aos escribas a ideia de que a população Lulu chegasse a invadir a terra perturbou mais Enlil. Queria desfazer-se deles, mas, como? A quem terei que matar? Enlil convocou uma reunião da família. Demandou que se fizesse algo quanto aos Lulus, e começou a exortar seus pontos de vista, solenes quanto ao assunto. É óbvio, a velha rivalidade de irmão contra irmão começou a esquentar-se. Em que se opôs firmemente, queixou-se de que depois de todo o trabalho que ele e Ninhursag tinham para produzir trabalhadores tão eficientes, era algo absurdo sequer pensar em destruí-los. Possivelmente havia muito mais ruído lá fora, mas pelo menos agora havia mãos suficientes para cavar nas minas de ouro. Os irmãos bramaram e se enfureceram como de costume. Enlil não queria trocar de ideia apesar das súplicas de seu irmão. Os filhos de Enlil em que se uniram à disputa, e houve muita irritação em ambos os lados, mas ao final, como ele é filho número 1, Enlil prevaleceu. Seu plano não os mataria todos, somente aqueles desafortunados que morreriam de fome, de modo que se arrumou a primeira escassez de mantimentos. Quando em que seus filhos saíram da reunião, estavam forjando um plano para bloquear Enlil, porque mesmo que a fome resultante fez que o canibalismo se pulverizasse por todo o país, passou-lhes comida de contrabando aos Lulus e a maior parte sobreviveu. Supõe-se que Enlil tem autoridade inapelável sobre o resto de nós por ser o primogênito, mas não era tão fácil, porque somos uma família de indivíduos de caráter forte. Todos somos obstinados em acrescentar nossos poderes, e nós não gostamos muito de fronteiras ou limitações de nenhum tipo. Enlil é igual, filho de Anu, que nunca seguiu a ninguém em nenhum assunto. Uma vez que Enlil tinha tomado uma decisão e fixado seu rumo, era improvável que pudéssemos dissuadi-lo ou que desse um passo atrás. Enlil era o chefe de comunicações da estação espacial que dava volta à Terra e foi o primeiro a saber da mudança polar que se aproximava. Muito por cima do planeta, os astronautas começaram a observar as flutuações magnéticas e os bamboleios inevitáveis. O eixo do planeta estava a ponto de voltear-se. Isto o tínhamos notado antes, mas nunca tinha havido uma população tão numerosa para evacuar. Enlil guardou tudo em segredo e decidiu aguardar até o último momento possível, de modo que só houvesse tempo suficiente para transportar as famílias de Anui aos Anunnaki à estação de embarque. Assegurou-se de que não houvesse tempo suficiente para resgatar os Lulus. Enlil queria sair-se com a sua, por cima de Enki, sem importar as consequências. De uma forma inesperada o grande dilúvio nos caiu em cima. Enki enviou a seu piloto, Matali, para que me recolhesse. Nem sequer tinha empacotado. Lembro quando estava de pé em meu quarto, tratando de decidir quais joias levar. Tinha tantos colares de ouro, lápis-lazuli, braceletes de esmeralda e marfim, se só pudesse levar uns baús a mais. Matali se esquivava de minha frustração e me dizia que me apressasse. Eu não conseguia compreender a gravidade do que vinha. Lembro muito bem quando estava sentada na nave, chorando nos braços de Ninhursag. Dos portais vimos como uma onda tragava as planícies da terra e arrastava os nossos preciosos Lulus. Nunca antes tinha experimentado uma perda, eu não estava pronta para sentir uma pena assim. Era como se eu também me estivesse afogando. Em meu coração ouvia os gritos dos Lulus desesperados, em minha imaginação vi as mulheres que eu tinha treinado em meus templos, aferrando-se às suas colunas, rezando a mim, entre todas as pessoas. Mas suas orações não foram respondidas e se inundaram na morte. Suas túnicas brancas flutuaram por um momento em bolhas ondulantes e tudo terminou. Me partiu o coração.
Não sabia quanto amava os Zulus. Não sabia que uma parte de mim permaneceria com eles debaixo desse cruel dilúvio. Ninhursag era a única que parecia compartilhar minha tristeza. Choramos de desespero. Quem nos prepararia deliciosas cervejas? Quem procuraria o ouro? Esta vez a rivalidade entre Lin Liu e Inqi tinha servido de algo. Os espiões do Inqi lhe tinham informado da mudança polar. Em todas as culturas antigas da Terra há histórias de um dilúvio e um homem que se salvou em um arca. Inqi escolheu a esse homem, informado de que haveria um grande dilúvio, em que resolveu salvar, pelo menos uma família dos Zulus. Em meio de sua vaidade, escolheu um homem de sua mesma dotação genética. Todas essas histórias dizem que Noé foi escolhido por sua bondade, pois Noé incluso se parecia com Inqi. E não houve um arca, foi um submarino, e os animais ímpares, era realmente material genético armazenado apropriadamente para que pudessem ser recriados mais tarde. Desafiando as Enlil, em que resgatou os Zulus, quando Enlil descobriu os Zulus sobreviventes, enfureceu-se com seus filhos, lançou acusações de traição e outros crimes abomináveis contra Enki e seus filhos. Enlil sustentava que Enki tinha desafiado as leis de Anu. Por conseguinte, Enki pronunciou o melhor discurso de sua vida, astutamente elogiando e lisonjeando a Enlil por seu plano divino. Disse que Enlil, em meio da grandeza de sua sabedoria visionária, tinha escolhido o material genético de entre o lixo das espécies e chegou até ao melhor que havia entre os Zulus. E que se esses sobreviventes solitários tinham suportado os horrores do dilúvio, então seus genes deveriam ser dignos de servir aos nibiruenses. Para nossa surpresa, Enlil acreditou. Acredito que estava trocando de opinião, pois onde conseguiria os operários para as minas e para construir seus monumentos? Cada membro da família jurou solenemente nunca mais voltar a destruir os Zulus. Em um momento de generosidade sincera, e, possivelmente um pouco de culpa, Enlil concedeu a vida eterna a Noé, pelo menos como a conhecemos. Preparou-se então todo tipo de leis para regular a copulação e reprodução dos Zulus. Embora tudo resultou bem para as duas partes em conflito, houve uma mudança, uma piora da rivalidade entre Enlil e Inqi. Nós sabíamos que essa grande rivalidade ocasionaria outras dificuldades no futuro.